bom dia, paz. Vamos à mensagem de hoje. Vamos ver aqui, vamos conferir aqui o que a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz nesse momento para este dia, para esta terça-feira, dia 23 de março. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, como sábios, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. No versículo 16, da minha versão aqui da minha Bíblia, diz aproveitando o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Há algumas versões que vai dizer remindo o tempo porque os dias são maus. Então, remindo o tempo é aproveitar bem o tempo. E como tem gente que aproveita mal o tempo, né? Aproveita muito mal o tempo, inclusive achando que está certo, fazendo o que é certo. São pessoas que acreditam que o tempo é uma fonte inesgotável. E não é. Muito pelo contrário, diminui a cada segundo. O tempo que temos aqui na Terra diminui a cada segundo. Não é verdade? E as pessoas aproveitam tão mal o tempo. E a palavra nos diz que nós devemos aproveitar bem o tempo, remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Você tem alguma dúvida de que o tempo em que vivemos são dias maus? Não, né? Pois é. E a palavra nos diz nesta manhã que devemos aproveitar melhor o tempo. O tempo nos apresenta oportunidades únicas, mas são oportunidades que não voltam jamais. Já ouviu dizer um ditado que diz o seguinte: 3 coisas que não voltam: a palavra depois de proferida, a flecha depois de lançada e o tempo perdido. Não volta, não volta jamais. Os abraços que não foram dados no tempo passado, eles não voltam. O perdão que não veio no tempo certo, não veio no tempo certo. Você não aproveitou bem o seu tempo. E a gente entende cada vez mais, se a gente esmiuçar essa questão, se a gente analisar, se a gente observar como nós precisamos aproveitar bem o tempo. Principalmente nós como cristãos, nós não podemos perder o nosso tempo com bobagens, nós não temos tempo a perder. Nós temos muito o que viver, muito o que fazer, nós temos que declarar para o mundo inteiro que Jesus salva, liberta, que Ele muda a vida do pecador. Os homens estão vivendo como se cada dia fosse só mais um dia, e não é assim. Quem vive assim, aliás, não percebe que os dias vão passando, as semanas, os meses, os anos, e as pessoas não mudam. Uma vida inteira se passa, quase que despercebida, porque as pessoas não dão ao tempo o valor que o tempo tem. Então, por que remir o tempo? Aproveitar bem o tempo. Por que ser um bom mordomo do tempo? A resposta pode ser, porque nós nunca mais teremos um dia como o de hoje. O dia de hoje é o dia de hoje, é único. Se você for ler o livro de Jó, lá em Jó fala sobre a brevidade do tempo, como somos passageiros, né? A nossa brevidade aqui na terra, que os nossos dias aqui na terra não passam de uma sombra. Então nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo. Pare para pensar quanto tempo a gente perde com uma cultura inútil, com uma conversa descabida, com preocupações inúteis. Quanto tempo a gente perde deitado num sofá, deitado numa cama, de pernas para o ar, quando nós temos tanto o que fazer para a glória do Senhor. Aproveitar bem o tempo. Quando eu falei sobre os abraços que não foram dados, sobre o perdão que não veio no tempo certo, eu me referia também, infelizmente, ao grande número de mortes que a gente assiste nos dias de hoje. Quanta dor, quanta tristeza, quantas perdas. Se você não abraça hoje, se você não perdoa hoje, se você não diz a essa pessoa hoje o quanto ela é importante para você, o quanto ela ama, você a ama, amanhã pode ser tarde, não só por causa da doença que enfrentamos hoje, mas por causa da brevidade da vida. Por um motivo ou outro, amanhã pode ser tarde.
e aproveitar, remir bem o tempo, é dedicar o seu tempo às coisas de Deus, sem abandonar coisas terrenas que são importantes, a família, por exemplo. E para que você aproveite bem o seu tempo, você precisa ser organizado. Porque quem tem uma vida desorganizada, desorientada, ele não aproveita o tempo, ele arranja uma confusão e não aproveita bem o tempo. Aproveite bem o tempo. Os dias são maus, o tempo é precioso, ele não é uma fonte inesgotável. A nossa vida aqui é breve, é passageira, e nós somos peregrinos aqui realmente, nós estamos apenas passando. O Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Aproveite seu tempo para a glória de Deus. Deixe de lado coisas que só lhe trazem tristeza. Deixe de lado coisas que só ocupam o seu tempo, que só ocupam a sua mente sem nenhum benefício, sem dar nenhum fruto para a glória do Senhor. Perdoe hoje mesmo. Arrependa-se hoje mesmo. Abrace hoje mesmo. Mostre o seu amor hoje mesmo. Não fique acanhado. Faça isso. Amanhã pode ser tarde. Ligue para alguém que você já não conversa há muito tempo. Peça perdão. Perdoe. Abra o teu coração. Diz o quanto você está arrependido por ter magoado essa pessoa. Amém? O tempo não é uma fonte inesgotável. O dia de hoje não se repetirá nunca mais. Pense nisso. Viver remindo, aproveitando bem o tempo. Os dias são maus. Espero que esta mensagem, esta palavra alcance o seu coração. Faça você refletir e tomar hoje mesmo, sem perder tempo, algumas atitudes necessárias. Amém? Deus te abençoe.